irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto profético da primeira leitura proposta pela liturgia de hoje. Como sempre, os textos proféticos nos convidam a uma reflexão profunda, nem sempre simples, mas profunda. O texto que a liturgia propõe hoje, ele é dividido em duas partes. Os 3 primeiros versículos são uma autoexortação, uma autoconvocação. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. E assim segue. Vinde, voltemos. Vejam, se trata da primeira pessoa do plural, o que significa que tem um nós por trás desse texto. Depois vamos ver quem pode ser esse nós, a partir do sentido total desse trecho que a liturgia nos propõe. De qualquer modo, tem um nós que faz uma autoexortação. E essa autoexortação, ao voltar-se para o Senhor, indica a intenção de uma conversão. Quando lemos com mais atenção no contexto do livro de Oséias, do qual o trecho foi retirado, nós vemos que esses 3 primeiros versículos estão dialogando com os últimos versículos do capítulo anterior. Mas no capítulo anterior não é um nós que fala, é Deus quem fala. Sobretudo no último versículo, versículo 15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que espiem sua culpa e busquem a minha face. A esse Deus que decide ir e voltar para o seu lugar, o povo responde, vinde e voltemos para o Senhor. A esse Deus que espera que esse povo expie a sua culpa, esse povo também manifesta o seu desejo de conversão. A esse Deus que espera que o povo busque a sua face, ou seja, que volte para ele, esse povo manifesta o desejo de viver na presença de Deus. Os 3 primeiros versículos, portanto, da liturgia de hoje, expressam uma intenção. E essa intenção tem a ver com conversão. A essa intenção, expressa por esse nós, que ainda não sabemos quem é, Deus responde. Já tinha falado no capítulo 5º, e esse nós responde aos últimos versículos do capítulo 5º. Agora, diante dessa autoexortação, autoconvocação, Deus volta a falar e responde. A resposta de Deus é muito significativa, porque ela se apresenta como uma chamada de atenção forte. Ela desmascara a inconsistência da fidelidade do povo, inclusive nessa intenção de conversão. Temos que considerar, não é que Deus desconsidere a intenção de conversão desse nós, mas Deus identifica nessa intenção uma inconsistência, ou seja, ela não é profunda suficientemente para gerar uma conversão que de fato seja válida. Por isso que lá no versículo 3, já indo para o versículo 4, melhor, no versículo 4, Deus diz, o vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Ora, a nuvem da manhã, ela se formou devido à umidade que se concentrou à noite, porque não tinha o calor do sol. Mas apenas começa o sol a crescer, ou seja, a ocupar esse céu sobre a nossa cabeça, com a sua força e com o seu calor, essa nuvem vai se dispersando, evaporando totalmente até desaparecer e ficar o céu azul. A mesma coisa o orvalho da manhã. O orvalho é o acúmulo de umidade sobre as folhas, sobre as plantas, sobre as superfícies. Esse acúmulo de umidade em gotas, que nós chamamos de orvalho, só foi possível por causa que à noite não tinha o sol, não tinha o calor. E numa região desértica ou semidesértica, a noite tende a ter uma temperatura mais fria, portanto favorece o acúmulo dessa umidade. Mas de novo, assim como as nuvens da manhã, o orvalho é um acúmulo, gotas de água que se colocam sobre a superfície, que uma vez em contato com o sol, com o calor do sol, evaporam e desaparecem. Então Deus aqui está acusando a inconsistência, ou seja, ele reconhece que tem uma intenção,
mas ao mesmo tempo ele identifica nessa intenção uma superficialidade. Por isso é que ele chama a atenção. Mas vejam a grandeza da misericórdia de Deus. Ao identificar a superficialidade, ele chama a atenção, mas ele não desconsidera a intenção da conversão. Então, no último versículo do trecho que a liturgia nos propõe hoje, ele indica qual é o caminho de superação dessa superficialidade e, portanto, qual é o caminho de uma conversão realmente profunda, autêntica, capaz de transformar a vida. Em linguagem bíblica, voltar-se para Deus. Esse último versículo, portanto, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocausto, indica o caminho de uma conversão profunda. Vejam, Deus aqui contrapõe algumas coisas. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vejam que interessante. Segundo Deus, aqui traduzido pelo profeta Oséias, 2 fatores são fundamentais para a conversão. A primeira é a generosidade, um compromisso de vida para com o outro. Porque o amor aqui não é simplesmente um sentimento, gostar de alguém. O amor, como em toda a Bíblia, significa fazer o bem, independentemente do sentimento que eu possa ter em relação a uma determinada pessoa. Eu posso não gostar de uma pessoa, ela pode me ser antipática, mas eu faço o bem na vida dela. Esse é o amor. Portanto, uma generosidade comprometida com o outro, independente do sentimento que eu carrego no meu coração. O segundo elemento que garante essa conversão profunda e autêntica é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus não é uma questão somente de inteligência da cabeça, porque na Bíblia conhecer não significa somente saber alguma coisa, saber algo sobre Deus. Conhecer significa saber, conhecer, para poder reconhecer e então entrar em relação. Entrar em relação. Conhecimento de Deus significa, portanto, cultivar, cuidar, conservar essa relação com Deus. Um dos modos mais propícios e mais verdadeiros de conservação da relação com Deus é o amor, essa generosidade comprometida com o outro. Há esses 2 fatores importantes na conversão. Segundo esse trecho do profeta Oséias, se contrapõem 2 outras coisas: sacrifícios e holocausto. Sacrifício e holocausto aqui funcionam basicamente como conceitos equivalentes, ou seja, são um ato de culto no qual se entrega um animal para ser ofertado a Deus no templo. Traduzindo para a nossa realidade, experiência cristã, sacrifícios e holocaustos equivalem a muitas das nossas orações, a muitas das nossas devoções, a muitas das nossas celebrações. Esse sacrifício e holocausto era vivido por muitos em Israel como um modo para camuflar os seus pecados, o seu egoísmo e não a sua generosidade, e a sua dificuldade de se manter na relação com Deus. Se oferecia então sacrifício e holocausto quase como que para enganar a Deus, impedir que ele enxergasse o egoísmo e o distanciamento. Aqui podemos tentar identificar quem é o nós que no início disse: vinde e voltemos para o Senhor. Provavelmente são autoridades, sobretudo religiosas, que por administrarem o culto, também tendem a ensinar ao povo o que é a conversão, passando por esses elementos do culto. Com isso, tentam direcionar a vida do povo, mas ao mesmo tempo condicionar Deus a aceitar alguma coisa, mesmo que isso não corresponda à vontade do próprio Deus. O Deus, então, que denuncia, desmascara a inconsistência da intenção, mas não ignora a intenção e por isso ensina qual é
a verdadeira conversão, ele nos mostra que uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de devoção, que não seja capaz de transformar a nossa vida, a começar de nossos corações, nos levando a nos comprometer com o outro, a fazer o bem na vida do outro, e nesse bem feito na vida do outro, conservar o nosso compromisso com Deus, não são verdadeira expressão de uma vida de fé. Para nós, é um convite, uma reflexão muito profunda. O texto não está dizendo que devemos parar de rezar. O texto não está dizendo que devemos descartar as nossas devoções. O texto não está dizendo que as nossas celebrações não têm sentido. A palavra de Deus nos está dizendo que as nossas orações e as nossas celebrações só têm sentido de fato como experiência de Deus e como demonstração da nossa fé em Deus, quando a oração que fazemos, a celebração que vivemos, continua nas nossas ações, na vida do outro, com quem nós nos relacionamos. Seja de forma continuada, família, amigos, colegas de trabalho, seja de forma descontinuada, uma pessoa que encontramos na rua, numa situação inesperada e que precisa da nossa ajuda. Um texto muito propício para esse período de Quaresma.